Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Amém, Jesus? Segundo Crônicas, capítulo 12, começando no versículo de número 1, diz assim, olha: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável que vinha com ele do Egito, tanto líbios como suquitas e etíopes. E tomou a cidade forte de Judá, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Amém, Jesus? Irmãos, isso aqui é muito importante na tua vida. Veja bem, é uma história que se passou há muito tempo atrás. Bom, pastor, já foi lá. A semelhança com a nossa vida hoje continua sendo a mesma. Existe ainda, irmãos, Sisaques, existe ainda Roboões da vida, existe um monte de gente ainda por aí, irmãos, que na verdade, elas não querem estar naquela comunhão de Mateus 18, versículo 19, certo? Ah, pastor, mas a minha religião, meu irmão, pega a religião e joga tudo dentro do lixo. Já te falei que religião nenhuma presta, certo? E ao mesmo tempo todas elas são boas. Então não coloque religião na tua vida, coloque Pai, coloque Filho, coloque o Espírito Santo. O que acontece com muitos, já começa a dizer aqui no primeiro versículo, dê uma olhada comigo. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se, o que, irmãos? Fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Bom, Roboão, ele sobe ao reino, né? Toma a posição de rei, ele fortalece aquele reino, porque para fortalecer com toda certeza ele estava fraco anteriormente. Depois que tudo estava certinho, o que ele faz? Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Meu irmão, quando você veio para a igreja, eu não sei se você é daqui, se converteu aqui, veio de outra, mas não interessa onde você foi. O dia que você entrou a primeira vez na igreja, você não entrou bem, tudo tranquilo, está tudo a mil maravilhas. Pastor, olha, tenho tudo que quero, estou cheio de saúde, minha família está tudo bem. Pelo contrário, meu irmão, a cada 1 milhão você encontra um. Você veio lascado, veio danado,
veio doente, veio quase à beira da morte, podre, vida financeira miseravelmente desgraçada, veio com a família danada, olha, mas você veio arrasado. Aí o que acontece? O Espírito de Deus começa a te dar condições, você começa a investir, você vê que do dia que você veio até outra semana já mudou alguma coisa, depois muda mais, aquilo vai te animando e você vai crescendo, você começa a mudar de vida, a tua vida começa a dar certo. Não, a minha vida já dá certo, pastor, desde o dia que eu nasci. Sem Jesus ninguém é nada, nem a tua vida, nem a de ninguém. Você julga ela estar boa, mas você não sabe o que é verdadeiramente ter uma vida boa ao lado do Senhor Jesus. Amém, Jesus? E aí a vida transforma. O que o Roboão fez? Ele sobe ao trono, ele toma a posição, ele fortalece o reino. Aí o casamento dá certo, a vida financeira está bem, a família está bem, a saúde está bem, está tudo bem, certo? Quando o Roboão viu que tudo estava bem, estava tudo tranquilo, o que ele faz? Ele deixa a lei do Senhor e olha a responsabilidade. Com ele, todo Israel, irmãos. Uma nação inteira larga do caminho de Deus pelo erro de um. Você está vendo? A sua responsabilidade espiritual. O Roboão, ele começou a se achar, né? Ele começou a achar, bom, eu fortaleci o reino, está tudo forte aqui, as cidades lá estão bem, as cidades fortes de cá está tudo bem, eu fiz, eu. Não existe eu, irmãos, existe Jesus. Existe Jesus na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, na sua fonte de renda. Pastor, mas eu tenho a minha capacidade, tá? Ninguém vai tirar a sua capacidade, mas até ela quem te deu foi o Espírito de Deus, porque se ele não tivesse te dado, você não teria ela, para desenvolver aquilo que você faz. Ele sai da lei do Senhor, aí a pessoa já, né, vê que está tudo bem, diz, não, vamos fazer o seguinte, hoje eu não vou na igreja, amanhã eu estou cansado, depois não dá, aquela reunião, e aí o diabo começa a agir. Entenda o que eu vou te explicar, meu irmão. O diabo, nessa arte de destruir, não pensa você que ele é burro, que ele não é não, irmãos. A Bíblia diz que o vosso adversário, ele anda em vosso, o quê? Derredor, bramando como um leão, tentando a quem possa tragar, certo? Por que ele vai ao seu derredor? Já te expliquei, porque ao redor está o Espírito de Deus, mas a hora que você deixa a lei do Senhor, o Espírito Santo não está mais ali, irmãos. Você começa a ser o quê? Alvo fácil para o maligno. Mas pastor, mas só porque um dia o Senhor disse, a minha glória a outrem, ele disse, eu não darei. A glória é dele. O Roboão tinha que saber isso. Ele vai, deixa a lei do Senhor e diz a Bíblia, e com ele todo Israel. Você sabia que antes, quando você não era de Jesus, eu sei lá se você traficava, usava droga, era prostituta, homossexual, sei lá o que você era da vida. Mas os outros falavam de você pelas atitudes erradas que você fazia, mas não estavam nem aí se você ia se arrebentar na vida. Tem alguns que até queriam que você se arrebentasse mesmo, nem existisse mais. Quando você vem para Jesus, a coisa muda, certo? Ainda que tenha uma pressão do maligno, né? De tentar fazer de alguma forma que você saia do plano e dos caminhos do Senhor, o que acontece? Há pessoas que começam a te enxergar de uma maneira diferente. Sua família começa a te ver de modo diferente. Peraí, está indo na igreja, né? Por quê? Às vezes tem até aquele confronto, mas o porquê sempre vai ficar. O colega de trabalho, sei lá quem, o outro ali da vizinhança, o outro que conhece. Então as pessoas começam a te ver de uma maneira diferente. E mais, meu irmão, eu já te falei isso sei lá quantas vezes, mas vou te repetir.
tem pessoas que precisam que você esteja bem espiritualmente, certo? Para que um dia elas possam também estar bem espiritualmente. Que um deslize da tua parte, um só, você poderia perder aquela alma para o resto da vida. E você ainda não se deu conta disso. Foi o caso do Roboão. Deixou a lei do Senhor, finalzinho do versículo, e com ele todo Israel. Todo mundo foi junto. O que também é uma cabeça fraca, né? Eu penso da seguinte maneira: quer ir para os quintos dos infernos? É logo, eu não vou. Eu não vou. Quer ir? Pastor, mas está todo mundo indo. Que vá todo mundo. Eu vou ser a exceção. Eu não vou. Certo? Eu não vou dar tréguas para o maligno, irmãos. Porque ele só sabe fazer uma coisa: roubar, matar e destruir. Então cuidado com os passos que você tem dado na tua vida. Eu avisei, ainda hoje, depois da reunião, eu estava conversando com alguns irmãos lá fora da igreja, e um irmão conversando comigo, eu disse: irmão, se tem uma coisa que se enquadra nessa passagem, nessa palavra, chama-se amizades. Amigo, meu irmão, só tem um: Jesus. Ninguém mais é amigo. Passou de Jesus, é conhecido, é colega e daí por diante. Porque amigo só tem um. Guarda isso no teu coração: Jesus, que te ajuda, que te livra, que te salva, que não te cobra nada, que não aponta o dedo na tua cara. Só existe um. Então cuidado, porque você vai encontrar amigos enviados pelo diabo, entre aspas, esses amigos, certo? Porque ele só tem uma única razão: tirar você do caminho do Senhor. Presta bem atenção no que você faz, irmãos. O Roboão saiu, e com ele foi todo Israel, foi uma nação inteira. O que aconteceu, irmãos? Pelo que sucedeu, versículo 2, no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra quem, irmãos? Jerusalém. Aí na tua Bíblia, abre um parênteses aí. O que está escrito aí dentro? Contra o Senhor. Por que o inimigo veio contra o Sisaque, igreja? Por que o inimigo veio contra o Roboão? A resposta está aí dentro desse pedacinho que eu mandei você ler. Dá a resposta aí para me ouvir, vai. E você acha que essa história se mudou, irmãos? Hein? Você acha que isso foi só lá no passado? Olha bem, pelo que sucedeu que no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, que era um inimigo do povo de Deus, subiu contra Jerusalém. O Espírito Santo colocou aí, abre um parênteses. Por que ele subiu contra Jerusalém? Porque tinham transgredido contra o Senhor. Fecha parênteses. Essa história continua. Ela não mudou, irmãos. Mas continua sendo o mesmo inimigo do povo de Deus. Arqui-inimigo seu, que quer uma coisa só da tua vida: ver você destruído. Porque a tua destruição, meu irmão, tá? Alegra o coração dele. Entristece o do teu Criador, que é Deus, e alegra o coração do inferno. E você vai dar chance para isso? Ele está aqui, ó, porque tinha transgredido contra o Senhor. Você acha que você vai sair da lei do Senhor e vai ficar tudo bem? Eu falei esse tempo atrás para uma pessoa, e eu disse para ela o seguinte: eu disse: olha, você já me ouviu falar isso na igreja. A pessoa, ela sobe num prédio de 20 andares. Ela diz: eu vou me matar. Aí ela vem em queda livre de lá para baixo. Quando chega mais ou menos na altura do 10º andar, ela se arrepende. Ela volta que nem desenho animado? Sim ou não? Não, infalivelmente ela vai se arrebentar lá no chão.
Pastor, mas Deus perdoou, mas ele não pôde tirar a consequência, certo? Eu disse para essa pessoa, eu disse: minha irmã, tem pessoas que eu conheci na época de Ribeirão Preto que tomaram 5 tiros. Você sabe o que é isso? 5 tiros, e está vivo até hoje. E já fiquei sabendo de muitos que um tiro só derrubou ela. É o teu caso, um tiro só foi o bastante do inferno para acabar com a tua vida. Meu irmão, não dê chance para o maligno. O inimigo subiu. O inimigo veio contra o povo de Deus, veio. Esse inimigo continua vindo contra o povo de Deus ou não, igreja? Sim. Continua. Mas se ele não encontrar em você motivos, ele não pode colocar as mãos dele em você. Se ele chegar, o inimigo, e não encontrar em você alguma coisa, alguma brecha, alguma porta aberta, que ele possa entrar, ele não pode fazer nada com você. Mas aqui no caso, ele veio porque tinham transgredido contra o Senhor. Está lembrado lá de Josué, capítulo 1, versículo 9? Quando o Senhor Deus, ele fala, aliás, versículo 9 não, começa no versículo 1, vai até o versículo 9. Quando o Senhor Deus fala com Josué, ele chega numa das partes ali, ele diz: Josué, está aí a minha lei, não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Ela vai te guardar, mas você tem que andar nela. Você sair dela é fatal. O inimigo está à beira do caminho, você sai do caminho, meu irmão, ele vai te engolir. Ele vai te destruir, ele vai acabar com você. E olha mais, como é que veio o inimigo? Com 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, e era o que, irmãos? Inumerável a gente que vinha com ele do Egito, também de líbios, suquitas e etíopes. Você sabe o que é inumerável? Tinha tanto inimigo, meu irmão, mas tanto inimigo, que se alguém dissesse: olha, vamos fazer o seguinte, só para a gente ter uma base aí de quantos tem, vamos contar. Inumerável. Sobe contra o povo de Deus pessoas do Egito, subiram os líbios, suquitas e os etíopes. 4 contra 1, irmãos. Não, pastor, mas na minha vida, né, a coisa, ela não é bem assim, ela não funciona assim como o senhor está dizendo. Você acha que numa brecha, vou te dar um pequeno exemplo, você acha que Satanás, ele está feliz porque você está aqui hoje? Ele está feliz porque as pessoas estão nos assistindo em casa agora, onde quer que sejam? Não, não está não, irmãos. Ele quer você. Ele quer matar, roubar e destruir a sua vida. Ele quer acabar com você. O único propósito dele é acabar com você. Uma brecha que você dá, você acha que ele vai vir assoviando e parar de frente de você? Não, ele vem, mas vem que vem arrebentando. O que a palavra de Deus diz? Você conhece o versículo: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz para si: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha que jeito? Varrida, desocupada e abandonada, sem o Espírito de Deus. O que a Bíblia fala, irmãos? Que ele então vai e leva consigo o quê? Mais 7 piores do que ele. É o que aconteceu aqui. Você acha que ele vem ali só para... Não, vem cá, eu vou destruir aquela vida, eu quero mais 7 comigo aqui, para que a destruição seja a tal ponto que essa pessoa nunca mais venha se levantar na vida. E aí, meu irmão? Porque transgrediu contra a lei do Senhor? Porque você achou que não deveria fazer daquela forma? Ah, pastor, eu ouvi esses dias aqui na igreja, o pastor é muito radical. Meu irmão, eu sou radical? Eu te falo a verdade, quer amém, não quer, vai na paz do Senhor. Você não é obrigado a seguir o que eu estou te falando, certo? Eu nunca cheguei aqui e forcei ninguém a fazer o que eu estou te falando. Só que a verdade é essa: doa quem doer, arda quem arder. Eu pouco estou me ligando para isso. A única coisa que eu quero é falar para você do que a palavra de Deus diz. Depois disso,
a responsabilidade é sua diante do Espírito de Deus. Agora, se eu fosse você, eu ficaria no caminho do Senhor, porque no caminho do Senhor há alegria, há abundância de dias, há paz, há tranquilidade, há felicidade. Eu posso me deitar, dormir, levantar de cabeça erguida, não devo nada para ninguém, muito menos para Satanás, e estou tranquilo na vida. Agora, fora da presença de Deus é sofrimento, meu irmão. Sofrimento. Mas por quê, pastor? Porque não quer andar junto com a palavra. Porque acha que algumas coisas que se dizem na igreja, pastor, isso é tudo bobeira, não é bem assim, né? As pessoas evoluíram, não é mesmo? O mundo está em evolução, Brasil emergente, está em crescimento, tá, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma desde quando ela foi dita pelo Espírito de Deus. Ela não muda, meu irmão. Mudam-se as pessoas, muda-se as atitudes, muda tudo, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor, não haverão de passar. Era inumerável, não tinha como. Era tanto inimigo que se bobeasse não daria tempo nem de respirar, meu irmão, que a destruição ia ser tal. Versículo 4, e eu paro nele hoje. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio aonde? A Jerusalém. Eu vou te lembrar de um exemplo que eu dei, já há algum tempo atrás, eu até preguei sobre isso, e eu falei, de vez em quando até toco nisso, tá? Mas é apenas como exemplo, o que eu vou te falar agora não é base da pregação. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, que todas as pessoas, todas, têm que pegar a 10ª parte do que elas ganham e levarem na casa de Deus. Amém, Jesus? Deixa eu até ler isso aqui para você na própria palavra de Deus. Está com a Bíblia aí? Malaquias capítulo 3, começando no versículo de número 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Espírito Santo pergunta aqui, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele diz, nos dízimos e que mais? E ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Para aí. Deus ele disse, olha, você vai pegar a 10ª parte do que você ganha, certo? Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Há uma ordem expressa. Se você vai fazer ou não vai fazer, foi o que eu acabei de te falar aqui agora, daqui para frente é entre você e Deus. Amém, Jesus? Mas há a ordem de Deus, acabou. Se Deus falou, eu vou cumprir, meu irmão. Eu não vou questionar o Espírito Santo, certo? Eu não vou questionar Deus. Obedece na vida quem tem juízo, meu irmão. Quem não tem, continua sofrendo aí, como você vê muitos. Ele disse, olha, pega a 10ª parte, mas pode faltar, pode não sei o quê, pega essa 10ª parte, leve à casa do tesouro é a casa de Deus. Amém, Jesus? E depois, né? Ele disse, olha, leva para que haja um mantimento, água, luz, aluguel, que você já sabe tudo, não vou bater na mesma tecla. Ele disse, e depois, provai-me, se eu não vos abrir a janela dos céus, você vai me provar, se eu não retornar para você. Mas eu já vou te dizer de antemão, sabe quando você vai ter que provar Deus? Alguém aqui sabe? Nunca.
ele não se esquece das promessas dele. Amém, Jesus? Aí ele diz aqui no versículo de número 11: e por causa de vós, tem uma outra tradução que diz: e por amor de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e nem a vide do campo vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Para aí. Eu já te expliquei o seguinte: você deixa de dar um dízimo seu. Ah não, pastor, Deus entende. Deus não entende o que você quer que ele entenda, certo? Só para justificar, ou como justificativa de um erro seu. O que Deus entende é o que ele deixou na palavra dele. Com a palavra dele ele tem compromisso. Saiu fora dela e não tem compromisso nenhum mais. Tá? E aí você deixou e o inimigo começa. Quer dizer, você abriu uma porta, você transgrediu, você saiu, que nem aqui o Roboão, da lei do Senhor. Você acha que o diabo vai vir direto em você e te destruir financeiramente? Não vai. Certo? Eu já te expliquei a tática dele. Ele começa, eu usei uma expressão assim, ó, comer por fora, irmãos. Certo? Ele começa a perturbar aqui, coisinhas que são aparentemente mínimas, que você não vai conseguir, tá, detectá-las. Você não vai fazer uma semelhança entre aquilo que está acontecendo pela infidelidade que você cometeu. E ele vai tirando. Quando tudo tiver tomado, o último é você. Certo? Porque se ele vier e te atacar diretamente de hoje para amanhã, você vai falar: opa, peraí, isso aqui é coisa que eu deixei de fazer. Eu deixei de honrar a Deus, abri uma porta para o diabo e ele está me roubando. Então você vai lá e: Deus, eu estou me acertando agora com o Senhor, pronto, não tem mais. Ele não quer que você faça isso. Ele quer primeiro tomar tudo que é seu. O que o Sisaque fez? Foi direto a Roboão? Não, versículo 4: tomou as cidades fortes que Judá tinha, e depois o quê? Veio a Jerusalém. Para você entender melhor, Bragança Paulista, sede regional, certo? O inimigo vem contra Bragança Paulista, contra a nossa igreja aqui. O que ele faz? Ele se acampa lá do outro lado, mas ele não vem direto a mim. Ele vai destruindo Atibaia, Bom Jesus, Joanópolis, Vargem, Socorro, Serra Negra. Ele vai destruindo por fora. Quando tudo estiver na mão dele, certo? O último ataque dele vai ser em Bragança Paulista. Foi o que ele fez. É a tática do inimigo que é usada até os dias de hoje. Ele vai por fora. Você sabe, você já aprendeu. Quem não dá a Deus, irmãos, quem não oferece a Deus, oferece a quem? Ao diabo. E não adianta. Não, pastor, não quero compromisso com ele não. Já te expliquei, virou as costas para o diabo, está olhando para Deus. Virou as costas para Deus, está olhando para o diabo. No evangelho não tem meio termo. Não tem essa de eu tô em cima do muro, não tem. Ou você é de Deus, meu irmão, ou você não é. E fim de papo. Certo? O que ele faz? Ele começa a destruição dele. A hora que tudo tiver tomado conta por ele, você fica por último, porque o ataque dele contra você vai ser para te derrubar, para que você nunca mais se levante na sua vida. Cuidado com os passos que você tem dado. Cuidado com as amizades que você tem arrumado. Ah, pastor, os meus amigos, colegas lá, tudo da igreja. Nem todo mundo que está sentado aqui hoje tem compromisso com Deus. Nem todo mundo que nasceu em Bragança, que está em Bragança é bragantino. Começa por mim mesmo, tá? Então não tem essa não, meu irmão. Aprenda uma coisa que eu aprendi desde pequenininho com meu pai: um olho no peixe e o outro no gato. Nunca se esqueça disso. Ah não, é irmão, oh, aleluia, paz do Senhor. Satanás
se disfarça em anjo de luz para enganar o povo de Deus. Tem lobos aí, irmãos, dentro de igrejas, com pele de carneiro, disfarçado, para dar o bote na tua vida. Cuidado com o que você anda fazendo. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, orai, e o que mais? Aonde está escrito isso? Ah, bom, que susto que eu levei. Não é orai e vigiai, é o oposto. Primeiro eu vou vigiar, opa, estou vendo ali, tá errado, então eu vou o quê? Orar. Então eu vigio e oro. Amém, Jesus? Olham bem, tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Meu irmão, se há alguma porta fechada, se há alguma porta aberta na tua vida contra as obras do inferno, ou melhor, a favor das obras do inferno, fecha essa porta enquanto é tempo, enquanto Deus está falando ao teu coração. Ah, pastor, mas o senhor fala assim de uma maneira. Uma vez eu falei para o irmão, eu dei a resposta a ele, não, o senhor fala de uma maneira assim. Irmãos, eu vou falar assim, eu vou falar desse jeito. Agora, todo pai, ele repreende o filho que ama. Quando nós não estamos sendo repreendidos, é porque não está tendo amor, está tendo tolerância. E eu não quero tolerância de Deus, eu quero o amor de Deus na minha vida. Eu preciso dele na minha vida. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Hoje eu vou parar por aqui. Semana que vem eu vou continuar em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça e feche os olhos. Pai, eu venho diante do Senhor juntamente com toda a igreja abençoar a vida do teu povo. Que estas pessoas, meu Deus, a partir de agora sejam envolvidas pela palavra que o Senhor nos deu nesse dia. Abençoe a vida deste homem, abençoe cada senhora que aqui estiver, cada jovem, cada casal, cada criança, Jesus. Abençoe cada família, cada familiar deles. Pai, eu os coloco em tuas mãos e eu os abençoo, tanto os que estão aqui quanto aqueles, meu Deus, que participam comigo neste momento, para que a tua glória se manifeste na vida de todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga graças a Deus. Irmãos, dê para Jesus uma linda e forte, bem forte, igreja, é para Jesus e para glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus.